Olá, eu sou a Sabrina Ribeiro e esse é o Vida Melhor em Condomínio. E no episódio de hoje nós temos dois convidados que vão discorrer sobre o tema de tecnologia na construção civil com foco em realidade aumentada. O Luciano Danzo, que é engenheiro civil aqui na Cury, e o Felipe, que é o CEO da Inbuilt, uma startup especializada em tecnologia para a área da construção civil. Sejam muito bem-vindos ao Vida Melhor em Condomínio. Felipe, fala pra gente quem é você e a Inbuilt no mercado imobiliário. Legal, obrigado Sabrina, obrigado Danzo. Bom, meu nome é Felipe, eu sou arquiteto, eu tenho 17 anos de experiência no mercado da construção civil. Eu fiquei a maior parte desse tempo trabalhando no mercado imobiliário, fazendo projeto para incorporadoras. E desde 2020 eu foco na Inbuilt como CEO. E a Inbuilt basicamente é uma startup, a gente tem uma plataforma que foca no cliente final. Entregar uma experiência com propósito para o cliente final. Muito legal. Danzo, agora é sua vez. Fala pra gente quem é você no mercado imobiliário e um pouco da sua trajetória na Cury. Oi Sabrina, tudo bem? Primeiramente, obrigado pelo convite. Bem, a minha trajetória profissional, a minha admiração pela engenharia civil, ela começou desde cedo, né? Meu pai, ele foi mestre de obras durante 50 anos, né? Ele era uma pessoa muito dedicada ao trabalho e ele foi uma inspiração para que eu fosse engenheiro. Eu me formei engenheiro no final do ano de 2006. Durante o período da minha graduação, eu tinha já uma admiração muito especial para a área de edificações, de construção de prédios, né? Então eu busquei oportunidades que me direcionassem para essa área, né? Uma experiência marcante que eu tive lá na época foi quando eu trabalhei com urbanização de favelas. Nesse projeto a gente desapropriava ali aquelas construções irregulares e no local a gente construía habitações populares ali para que dava uma condição mais digna ali para as pessoas, né? Em 2000, aí depois de formado eu fui trabalhar numa construtora que construía CDHU. Fiquei por 5 anos nessa construtora. Ali eu construí 1.200 unidades habitacionais, né? E em 2012 eu iniciei minha trajetória na Cury. Eu comecei trabalhando com aquelas habitações faixa 1, né, aqueles empreendimentos de 4, 5 pavimentos, que na época era muito forte, né, no mercado. E as primeiras obras que eu fiz foram lá na cidade de Sumaré, Sorocaba, eram empreendimentos com mais de 100 prédios cada um, né, eram cidades que a gente construía. E a partir de 2014, esses empreendimentos começaram a perder força, a reduzir, e aí eu tive um novo desafio na carreira, que foi começar a construir torres altas, né? A torre alta, na época, era muito dividido aqui na Cury, né? Aqui que era engenheiros com conhecimento em torres altas e engenheiros com conhecimentos em torres baixas, né? Aí veio um desafio, o Giuseppe Vergara, que é o diretor de engenharia, me fez um convite para fazer meu primeiro empreendimento no Rio de Janeiro. Aí eu fui para lá, fiquei pouco mais de 2 anos e meio e retornei para São Paulo, né? Lá acabou a obra, deu tudo certo e voltei para São Paulo. Aí em São Paulo eu fiz mais 3 empreendimentos, que foi o 10 Sacomã, o único Sacomã e por fim agora o Mérito Sabará, né? Que é o último empreendimento que está em fase final de conclusão e é o empreendimento que está sendo implantado a tecnologia da Inbuilt, né? Nesse período de profissão eu tenho 6.200 unidades construídas, né? Dessas 6.200, 5.000 foram pela Cury, né? Esse ano aqui eu celebro 18 anos de carreira, sendo 12 deles pela Cury também. Que legal, Danzo, que trajetória bonita e que ligação profunda com o mercado imobiliário. Eu sempre digo que um presente de estar aqui no Vida Melhor em Condomínio, não só de aprender com os profissionais, mas principalmente me inspirar e também inspirar as pessoas que são os nossos, que são as pessoas que estão aqui ouvindo a gente sempre, com a trajetória dos profissionais apaixonados que a gente vê passar por aqui. Então, foi muito legal ouvir a sua história. Acho que essa questão da relação com a construção civil e essa trajetória, né, de pai para filho dentro da construção civil é uma coisa muito marcante e a gente vê isso muito nos canteiros de obra, é algo realmente inspirador. Obrigada por esse momento. Já valeu o podcast, né, Felipe? Bacana. Já valeu o podcast. Agora a gente volta para o tema de realidade aumentada, que a gente quase enviesou para outro caminho. A gente vai te chamar de novo para falar sobre isso, que eu achei muito interessante e verdadeiramente inspirador, viu? Felipe,
Conta pra gente um pouco sobre os produtos da Inbuilt, porque eu acho que também tem, a gente teve a oportunidade de conversar já outras vezes, é também uma relação profunda, né? A sua relação com a arquitetura, com a área de games. Conta pra gente como nasceu a Inbuilt e quais são os principais produtos que ela tem hoje para o mercado imobiliário. Legal, Sabrina. Bom, como você já colocou, a Inbuilt ela tem muito a ver com a minha trajetória como profissional. Então, me formei em arquitetura, trabalhei na parte de reformas, inicialmente ali residenciais, logo depois fui para a área comercial, eu trabalhei como arquiteto de franquias. Foi um período muito cansativo, mas muito legal, porque você viaja o Brasil inteiro fazendo obras, foi super bacana. Mas depois já fui para o mercado também trabalhar com hospital. E foi uma época, em 2009, que teve uma crise. Acho que, se não me engano, até teve a crise nos Estados Unidos, a crise imobiliária lá. 2008. 2008 para 2009. E aí eu peguei... E o mercado aqui deu uma balançada boa. E onde eu trabalhava, eu não fui cortado, mas eu fui transferido para uma área extremamente burocrática. E não é o meu perfil. E eu durei alguns meses nessa área. Eu falei, não. Aí eu vendi meu carro, vendi minha televisão, fui para a Austrália. E lá eu fiz uma pós-graduação em Graphic Arts. E ali teve um primeiro vislumbre, assim, do que eu acho que seria uma semente para a Inbuilt. Naquela época, o Google tinha acabado de implementar a camada 3D do Google Maps. E hoje é feito um mapeamento automático, né? Você tem aqueles volumes já que eles são gerados proceduralmente. Na época, não. Você via só a superfície e você via... Isso que ano? 2009. 2009, bem na época mesmo, pós-crise do Lehman Brothers lá, Exato. Quebra, beleza. E aí você via meia dúzia de prédios erguidos ali, eu falei, por que tem alguns prédios? Aí eu vi que era a comunidade que colocava, tinha todo um processo, eu entendi o processo, e eu peguei os escritórios que eu queria mandar o currículo, eu peguei um projeto de cada, montei na camada 3D, coloquei o link no meu currículo, quando eu mandava para aquele escritório. Então assim, meu nome é Felipe, sou arquiteto, blá, 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 tá aqui o que eu fiz com o projeto do escritório de vocês. E aí, 5 lugares pra fazer entrevista, sabe? Super bacana, assim, porque, então essa coisa da tecnologia, de você trabalhar uma imersão, de você ir um pouquinho além, assim, né? Você tem uma ferramenta ali que talvez não esteja sendo utilizada da maneira correta ou com o seu potencial ao máximo, né? E eu trabalhei no escritório, foi super bacana. E aí, jovem que queria montar o meu negócio, voltei pro Brasil, montei meu escritório. E aí não fiquei muito feliz. Cliente pessoa física ali para mim não era muito meu perfil. Tradicional modelo de escritório de arquitetura. Tradicionalzão. Salinha, tal, recebi o casal que ia construir a casa, tal. E é uma arte fazer isso. Eu admiro profundamente quem tem esse perfil. E aí, mas para mim não deu certo. E eu peguei e comecei a trabalhar no mercado imobiliário e me encontrei, né, como arquiteto de criação, porque você tem os limites são muito claros quando você está no mercado imobiliário. Você tem tempo, você tem dinheiro, você tem um estilo, então você se cerca com um campo que ele é muito concreto, né? O cliente pessoa física é mais objetivo, menos emocional na hora da concepção do produto. Perfeito. Né? O mercado imobiliário é uma indústria, né? Perfeito. E você sabe qual é o campo que você vai jogar. O cliente pessoa física é exatamente como você colocou. O emocional, o que é bonito para um não é para o outro. Enfim, altas histórias malucas disso. E eu falei, tá bom. E foi muito bacana. Até que chegou um momento lá em 2016 que eu era coordenador de criação e eu via que assim, o mercado tem lá as suas regrinhas, que quando você quer fazer uma coisa um pouco diferente, é difícil, porque você tem que fazer aquele efeito manada, né? Se um fez assim, o outro fez, aí você vai mudando aos poucos, um boi passa pela ponte, os outros ficam olhando. Se aquele boi passou, todo mundo... E vai. Primeira vez que eu vejo analogia com boi, né? Mas tudo bem, vamos embora. Mas é por aí. E a Inbuilt ainda não nasceu aí? A Inbuilt não tinha nascido, ela nasce porque eu falei, não, eu quero ter mais liberdade criativa, e eu fui pro mundo dos games. Fiquei 2 anos e meio estudando games enquanto trabalhava e virei level designer em environment artist. O que isso quer dizer? Eu era o arquiteto virtual. Então, quando você vê um jogo,
você vê que tem uma cidade, você vê que tem dependendo do jogo que você está jogando, né? É uma nave espacial, é uma vila, sei lá. Eu desenhava os cenários dos jogos. E concebia esses cenários, né, artisticamente falando. E comecei a trabalhar com isso daí. Saí do mercado imobiliário e fui trabalhar com isso. Trabalhei em alguns projetos e você vê uma relação... Isso antes da pandemia, tá? Então, era uma relação totalmente diferente que as pessoas tinham. Hoje é mais comum essa relação do home office. Hoje a gente tem mais ferramenta para poder fazer esse trabalho à distância. Na época, para eles já era comum, assim. Eles, eu digo as pessoas, os profissionais. Do mundo de tecnologia gamer, né? As pipelines totalmente diferentes. E depois de ficar imerso nisso, eu falei, eu preciso levar isso para o mercado. Né? E eu, coincidentemente, fui chamado para tocar um projeto de industrialização de construção. E eu falei, e se, né, da industrialização essa parede já saísse como uma espécie de blockchain, que eu tinha exatamente como foi construída essa parede, ela tivesse chipada com todos os insumos, a data que ela foi feita, etc, etc. E a pessoa, como era uma parede de concreto, como que essa pessoa vai poder reformar? A reforma tinha que já estar prevista, então eu tenho que ter um lugar exato que o cara vai cortar para pôr uma porta, pôr uma janela. E aí eu estava imerso nisso e falei, poxa, e se eu fizesse uma projeção disso? E aí que nasceu a Inbuild. Né? Foi dessa fusão. Então hoje a Inbuild, nós temos arquitetos no nosso time e programadores com background em games, e a nossa pipeline, ou seja, a maneira com que nós produzimos os projetos, ela é híbrida. Eu uso Revit, BIM, óbvio, como a minha ferramenta principal, mas eu tenho uma camada de como nós tratamos essas informações do mundo dos games. E aí, com isso, a gente sempre focou no mercado do pós-obra. Então, o cliente recebeu o apartamento, ele aponta o celular para a parede. Em realidade aumentada, ele vai conseguir enxergar todas as instalações dessa parede. Hidráulica, elétrica, gás, estrutura. Eu quero pôr uma mensagem de um aviso, não fazer um corte na horizontal, que é alvenaria estrutural. Se você for colocar alguma coisa, coloca aqui, que é onde está o reforço da parede. Então, a ideia sempre foi atender, e até hoje é o nosso core, né, essa questão da relação das pessoas com o imóvel. Com o imóvel. E dos primeiros clientes, a gente começou a notar que os engenheiros das obras estavam usando a ferramenta. E não era esperado. Por quê? Como eu falei, a gente foca no cliente, no morador. No cliente final. No cliente final. Que é a ideia da experiência da realidade aumentada, de você mostrar as instalações para quem mora no apartamento para garantir que ele faça a utilização adequada. Exatamente. Ele vai fazer uma manutenção, uma reforma, ele entendeu o que está acontecendo ali. Porque é uma maneira de você levar a informação muito mais humanizada. Muito menos técnica. Muito para além do que a gente tem de tradicional, né, Danzo? Que é essa questão do manual do proprietário, e a gente tem uma educação em relação à utilização de manual, né? Que o manual, muitas vezes, a pessoa nem abre para ver, né? Nem cultura, sabe, né? A gente sempre fala que o pessoal não tem o hábito de fazer a utilização do manual do proprietário como utilização, como é para outras coisas, para um eletrônico. Muitas vezes tem aqui, às vezes o que é simples para nós, de repente não é também para a pessoa que está vendo aquele manual. Tem algumas coisas técnicas, algumas plantas ali que talvez visualmente não sejam tão intuitivas, né? Não sejam tão intuitivas, é verdade. E por mais simples, né, por mais simplificado que o manual seja e por mais bem feito que ele seja, a pessoa, é o que você falou, às vezes, eu tenho 200 páginas, onde que eu vou achar? Aí eu olho o desenho, mas aí tem um monte de ícone, ela não está entendendo o que está acontecendo. E muitas vezes o cliente pega e vai. Eu acho que é isso aqui. Ele pega e manda ver. Tem uma frase, acho que foi o Nelson Mandela que falou, ele fala assim, se você falar com alguém em uma linguagem que ela compreenda, você atinge a razão dessa pessoa. Se você fala com essa pessoa na linguagem dela, você atinge o coração dela. Então o que acontece? Nossa, que viagem é essa? Qual linguagem é mais comum a qualquer ser humano do que um desenho, do que uma linguagem... Representação visual, né? Uma representação visual e sobreposta, né, do que você está fazendo ali, do que existe, a visão além do alcance do imóvel dele. Ele está vendo algo que é dele e que ele não conseguiria ver a olho nu. Né? Então, por isso que a gente tem esse foco muito grande no pós-obra, e aí a gente começou a colocar também antes, porque era até uma sacanagem que os engenheiros chegavam no final da obra, eu preciso
ajustar isso aqui agora. Então a gente trouxe essa ferramenta antes também. Então a Inbuilt, ela é um produto para o morador, para o cliente final da construtora, que tem em realidade aumentada as instalações, mas também hoje vocês oferecem produtos para o time de engenharia para apoiar durante a construção. Exato. Um esclarecimento, eu acho que é bem interessante a gente colocar aqui, que você foi explicando, além da história da Inbuilt, que também foi riquíssima, adorei, não sabia essa história toda da Inbuilt, muito legal, e mostra aí a versatilidade dos novos grandes inovadores do nosso mercado, achei muito interessante, mas eu queria que você explicasse para todo mundo um pouquinho da diferença entre o que é realidade virtual e o que é a realidade aumentada. Porque eu acho que tem essa confusão, né? Como é que você explica isso para todo mundo aqui que não é da área de tecnologia? Olha, a realidade aumentada é a inserção de elementos virtuais no mundo real. Então, você está aumentando a realidade, vamos pensar assim. Eu estou inserindo coisas no mundo real que elas não estão ali necessariamente. A realidade virtual, você precisa do óculos e ela é uma imersão total. Então, quando você coloca o óculos, não interessa onde você está. Você vai ser teletransportado para um outro lugar, um outro planeta, uma outra cidade. Para qualquer ambiente em que você determine ali naquele ambiente de... Então, a grande chave também aí está o dispositivo, né? Porque para a realidade virtual, obrigatoriamente, você precisa de um hardware, de um dispositivo daquele óculos, que aí pode ser pequenininho, pode ser gigante. A gente já viu de tudo, né? Mas vai ser caro. Mas é caro. Mas é caro. E na realidade aumentada, apenas com o celular você consegue trazer isso, essa visualização, essa representação para qualquer um. Exato. Entendi. A realidade aumentada, ela tem essa fluidez, essa absorção geral das pessoas de um jeito muito mais simples. Porque você consegue trazer com qualquer pessoa consiga ver uma interação. Né? E a realidade virtual, como você falou, depende do equipamento, custa e tal. Então, assim, para o que a gente o que a gente quer fazer, a realidade aumentada ela é perfeita. Porque pelo propósito, que é chegar e trazer essa informação de forma mais amigável, né? Exato. Ô Danzo, com essa explicação toda desse produto da Inbuilt aí, a gente já viu que as aplicações são as mais variadas. Na Cury, como foi a aplicação? Qual foi a escolha de aplicação do produto da Inbuilt? Então, Sabrina, nessa primeira etapa aí do projeto, ela está sendo aplicada para o cliente. Então, ela entraria numa etapa final, depois do empreendimento concluído, né? No momento da vistoria prévia do cliente, a gente apresenta a ferramenta. Então, assim, atualmente a gente não usa ela durante a construção, é só finalidade cliente. Então a estratégia da Cury foi trazer isso primeiro para o cliente, já pensando nele morando, no cliente morando. Isso, para o cliente já para ele utilizar já durante... depois que ele tiver com o apartamento e for fazer reformas e tudo mais, ele já fica já tem essa tecnologia, mas foi no momento final, né? Muito legal. E Felipe, tem alguma regulamentação específica que orienta a utilização desse tipo de tecnologia ou tem, não tem? Como funciona? A realidade aumentada, ela acaba entrando na regulamentação de qualquer produto que você tenha essas interações do IoT, que é o Internet of Things, Internet das Coisas. Qualquer conectividade, você está submetido à lei de proteção de dados. Então, com a realidade aumentada não é diferente. A coleta dos dados, o uso desses dados. Existem umas discussões, assim, esse é um tema muito legal e tem muita coisa para ser discutida, tá? Porque você tem até, nos Estados Unidos, eles estão trazendo, eu acho que é direito à interindividualidade. Que você tem o direito à solidão, você tem o direito à sua privacidade. Então, assim, a partir do momento que você está falando ou que você tem um celular, ele está traqueando onde você está, ele sabe onde você foi, onde você deixou de ir, com quem você fala, com quem você não fala. Então, por exemplo, tem um caso clássico do Facebook. Era um casal, a moça tinha engravidado, ele não sabia, ela começou, só que o Facebook sabe que eles namoram, porque tem foto, porque tem a conexão, etc, etc. A Meta sabia, ela começou a procurar coisas de bebê. Só que o que acontece? Os anúncios são direcionados. Toda essa exposição de dados é por causa de anúncio e tal. Se você
tem um produto que você não paga, o produto é você. Exatamente. O algoritmo usa as suas informações para que você faça, para você consumir, né? Para você consumir, exatamente. E você entra no ciclo, né? Claro. Você entra no ciclo. Só que quando você tem uma relação, né, e as redes sabem disso, ele começou a ver propaganda sobre produtos de criança. Também. Então tivemos uma fofoca algorítmica. Exatamente. Exatamente. Então, assim, a realidade aumentada e a realidade virtual, eles entram nisso, né? Você não mostrar nenhum conteúdo, um conteúdo impróprio, você não fazer a coleta de dados. Então, a gente está sujeito à legislação de uma maneira geral. Da IoT. Da IoT, exato. Muito legal. Danzo, essas questões de regulamentação a gente sempre fala porque a gente tem hoje em voga muito essa questão da proteção de dados e essa é uma questão que permeia até inibe algumas iniciativas mais inovadoras, dado a necessidade de você, das grandes empresas principalmente, dada a necessidade da gente proteger e se responsabilizar como somos responsáveis pelos dados dos clientes. Então, acho que cabe para qualquer nova tecnologia e saber que existe essa regulamentação e essa preocupação da Inbuilt é fundamental, inclusive para informar aí sobre a tecnologia e o quão preparados estamos e o quão embasados estamos para essa utilização. Ô Danzo, quais são os benefícios que a Cury espera ter com a Inbuilt, entendendo que vocês direcionaram a utilização para o cliente final, o objetivo, a estratégia de vocês começarem por esse lado, né, com essa utilização, qual que é o objetivo dessa ferramenta para os clientes? Olha, o objetivo principal que a gente acredita que consiga é reduzir chamados para assistência técnica da Cury, né, e reduzir a possibilidade do cliente perder a sua garantia do imóvel por uma questão de mau uso, né? Então, por exemplo, ele vai fazer uma reforma, ele consegue visualizar todas as instalações que estão ali atrás da parede, ele sabe o local certo que ele pode, por exemplo, fazer um furo na parede sem que danifique as instalações, entendeu? Então, esse é o que a gente tem como primeiro objetivo aí que a gente acha que consegue evoluir, né, melhorar. Muito legal, a gente teve já um episódio aqui falando sobre manutenção preventiva com um dos nossos convidados e é especialista em manutenção predial, e a gente falava muito sobre essa questão da utilização, o entendimento das garantias, né, de como fazer um bom uso do imóvel, essa questão da realidade aumentada, você trazer para o visual uma possibilidade de facilitar e preservar a garantia, né, do cliente e, em caso de um problema, e reduzir a necessidade de acionamento de assistência técnica. Faz bem sentido. Dentro dessa iniciativa aí das possibilidades do produto da Inbuilt, Felipe, me fala quais são os desdobramentos, qual que é o que você pensa para o futuro, novas utilizações, o que já tem no roadmap aí de vocês de utilização? No nosso roadmap, nós temos algumas atualizações que estão para vir, tá? Então, a ideia, hoje, a Inbuilt é uma ferramenta muito... É quase como se a gente estivesse seguindo um pouco o caminho que a internet seguiu, né? A internet... Hoje a gente vai entrar na Web 3.0, que o pessoal chama, que é essa questão de você descentralizar os canais de informação da internet. Hoje a gente passa por vários veículos, e a ideia da Web 3.0, aí entra uma questão de blockchain e tal, que, enfim, é uma outra discussão, mas basicamente... Não, a gente tem que fazer um episódio só para explicar o que é isso. Vários conceitos de tecnologia que estão sendo trazidos aqui hoje. Você tem essas moedas virtuais, que você tem essa descentralização de instituições financeiras, a internet está passando por isso. Então, a ideia é você não necessariamente estar vinculado às grandes empresas, às grandes big techs, na hora que você está navegando. E quem faz isso são os próprios usuários. Então, a partir do momento que você compartilha um vídeo, você não está compartilhando a localização desse vídeo num determinado local, e sim o que está no seu computador com outra pessoa e com outra pessoa e com outra pessoa. Quando você vê, existe uma rede de pessoas com o mesmo arquivo. Então, você não consegue simplesmente deletar alguma coisa da internet, porque todo mundo tem. Então, já tem acesso àquilo e já tem a propriedade daquilo, efetivamente, né? Exatamente. Então não é algo que você, não quero que isso esteja online mais e você apaga, né? Então a Inbuilt, e é isso na década de 90, a internet era só uma página de leitura. E ela foi evoluindo,
para uma página de troca de informações como é hoje. Então você tem a coleta de dados, etc. A Inbuilt, a gente está muito hoje nesse processo da internet 1.0, que é nós colocamos as informações para os clientes e entregamos essa informação de uma maneira simples, intuitiva e colorida, então é intencional. Agora, a nossa próxima fase vai ser o cliente imputar informações e compartilhar com outros clientes. Então, eu moro no apartamento, eu fiz uma reforma, eu mostro onde eu fiz essa reforma, eu deixo mensagens e salvo. A próxima pessoa vai lá, ela aponta, ela vai ver o que o outro usuário deixou. Então, não vai passar pela Inbuilt. Os usuários vão ter a liberdade. Então, por exemplo, se um cliente fez uma aquisição do imóvel que conta com a tecnologia da Inbuilt, ele acessou, viu a realidade aumentada, ele fez alguma alteração naquele imóvel, ele vai conseguir registrar, e se eventualmente esse cliente decidiu vender este imóvel para uma outra pessoa, quando essa pessoa chegar, a tecnologia está no imóvel. Está no imóvel. E aí o histórico também estará lá. Perfeito. Isso é muito interessante. O sistema da Inbuilt, ele funciona por GPS. Tá, então as interações elas fazem parte daquela localização. Então você abre o aplicativo dentro de um empreendimento com a tecnologia da Inbuilt, o aplicativo já vai reconhecer, você está em tal lugar. Me fala qual que é o seu apartamento. Ele vai lá, vai colocar, tá bom. Então eu sei que o morador anterior fez essas alterações e está aqui todo o relatório dele. Então a gente acaba descentralizando essa informação. E você acaba criando um histórico, Perfeito. Assim como hoje a gente tem na matrícula do imóvel, né? Que a gente também já fez um episódio explicando sobre documentação. A gente na matrícula do imóvel, a gente grava as propriedades, ali também você vai ter um histórico dessas alterações. Isso é muito, muito legal. Acho que é uma boa evolução, né, Danzi? Para assistência técnica também é uma grande evolução. Uma grande evolução, é verdade. Bom, o Danzo, fala pra gente um pouquinho, que agora que a Cury iniciou esse projeto, né, de realidade aumentada, quantas unidades, como é que está o andamento desse projeto, qual é o volume de unidades que já contam com essa tecnologia? Bem, Sabrina, ela começou o projeto, fez um empreendimento em São Paulo, né, e um empreendimento no Rio de Janeiro. Somando os dois, hoje são 2.114 unidades que já contam com essa tecnologia. A gente vem acompanhando a evolução desse projeto com o intuito de futuramente conseguir ampliar para outros empreendimentos, né? E a gente tem um dado, né, que para a gente é a forma que a gente consegue acompanhar, ter um indicador da informação, que seria a quantidade de vezes que o usuário acessa o aplicativo. Então, hoje, como exemplo, a gente tem entregue no empreendimento aqui de São Paulo, que é o Metro Sabará, 300 unidades. Nós já tivemos quase 1.800 vezes que o usuário entrou no aplicativo. Ou seja, a gente tem um número que cada morador, em média, já entrou 6 vezes no aplicativo. Então, assim, há uma interação, né, com... Das unidades já vistoriadas, o cliente que recebeu essa informação, ele já acessou bem mais de uma vez. Mais de uma vez, ele já acessou, em média, 6 vezes. E essa é uma característica, Felipe, do cliente que tem essa tecnologia no apartamento, para além do piloto que está acontecendo na Cury? É uma mistura de duas coisas, tá? Porque nós oferecemos a tecnologia, mas eu acho que o cliente tem que fazer também a parte dele no sentido de mostrar. Você tem essa tecnologia, está aqui, e incentivar esse uso, né? Que a gente chama de evangelização ali da tecnologia. Porque na hora da vistoria é o momento perfeito de você pegar e mostrar para o cliente que ele tem essa possibilidade e ele pode fazer o uso disso, né? Então, é quando eu acho que esse caso é um caso muito bacana. Porque são 300 unidades entregues, 1.800 acessos, são 6 vezes. Assim, temos um trabalho muito bem feito em muito pouco tempo. E a estratégia, maravilha, né? E a estratégia de apresentação dessa ferramenta tem sido como? Na vistoria, Danzo? Na vistoria, né, na pré-vistoria, no momento que o cliente chega para fazer a vistoria da sua unidade, a gente tem a equipe da Cury, que já é treinada, né, já tem todos os conhecimentos da ferramenta. Ela faz uma primeira explicação para o cliente, né, de quais as funcionalidades da tecnologia, faz o treinamento para ele e aí ele pode ele já vê essa tecnologia sendo aplicada na própria unidade dele, né? Então ele já tem aquela
aquela sensação ali de conseguir enxergar tudo que está atrás ali das paredes do apartamento, né, das instalações. E alguns clientes, eles já pegam, já baixam o aplicativo ali na hora e já usam no próprio aparelho. Outros preferem ver no primeiro momento, eles acabam usando o celular do engenheiro que está acompanhando, da equipe ali da Cury, né? E aí fica a critério deles, né? Mas é já no momento da vistoria que ele é apresentado. Na vistoria pré-chaves? Na vistoria pré-chaves. Legal. Então, a partir do momento que... No empreendimento que conta com aquela... Você falou que é um empreendimento no Rio de Janeiro e um empreendimento em São Paulo que já contam com a tecnologia. Isso, exatamente. Então, na hora do momento dessa vistoria pré-chaves, a equipe de engenharia vai lá, apresenta e aí ele escolhe. Se ele baixa o aplicativo ou vê no telefone mas do apartamento dele, exclusivamente, ele já tem naquele momento a experiência. Na unidade dele, ele entra já igual o Felipe falou, o sistema ele já localiza ali o empreendimento, né? Ele já entra no prédio, na unidade, então ele já está visualizando a unidade dele. Muito legal, Desculpa, pode falar, Felipe, fica à vontade. É que eu acho que só puxar o gancho que vocês falaram, tem um conceito muito bacana hoje, que é muito discutido, que é, enfim, partindo do macro, a questão do metaverso, que é algo que ele está em evolução, mas ainda estão tentando entender qual é o caminho. Mas a gente tem dentro desse conceito o conceito de phygital, que é a união do físico e o digital, criando uma realidade nova. Então, quando a gente entra no conceito de phygital, e você colocou uma palavra que eu achei bacana, que é ele vê o apartamento dele. Então, assim, é uma experiência dele, do apartamento dele, feita para ele. Não é uma experiência genérica, que a gente tem um monte lá, põe aí. Não, foi feito para ele pensando nele. Então, você traz esse senso você mostra para ele que você está dando atenção, que ele é importante. Da particularidade, algo que é exclusivo para ele. Exatamente, é exclusivo, é particular dele e é muito legal quando acontece isso, porque eu acho que você deve ter tido essa experiência quando o cliente visualiza. Assim, eu fiz arquitetura e até hoje, assim, agora eu já não estou, né, desenvolvendo projetos, mas toda vez que eu vi um prédio que eu tinha desenhado, é uma sensação que eu não consigo descrever. É uma coisa, um senso de realização, de, cara, isso aqui estava aqui, agora eu estou vendo ali. É um negócio que eu acho que quem trabalha com construção entende, né? A gente sabe como é que é você pensar em algo e você ver construído. E a Inbuilt tem isso, na hora que eu vejo uma pessoa utilizando o sistema e arregalando o olho e, cara, eu tô entendendo a minha casa, né? Isso é demais, assim. E é esse momento da vistoria que traz isso. É esse senso de pertencimento. É esse senso de você ter uma interação, a tecnologia com propósito. Não é uma tecnologia sendo utilizada de uma maneira vazia. Então, o conceito do phygital entra muito aí, que é o físico e o digital. O digital não faz sentido se não estiver naquele espaço físico. E aí vai criando a razão daquilo existir, né? Não é uma tecnologia pela tecnologia, é algo verdadeiramente, como o Danzo trouxe, eu achei bastante interessante, que quando você fala de uma vistoria técnica, né? Aquele momento do recebimento da chave, você trazer essa tecnologia, mas o foco não necessariamente é se resguardar de algo, é entregar valor para que aquilo seja, para aquele imóvel, né? Que aquele bem seja melhor utilizado e ele traga bem-estar. Então, acho que a gente já teve outros episódios aqui falando sobre experiência do cliente, mas eu vejo que é uma atuação estratégica, óbvio, é um negócio onde a gente quer, as empresas buscam isso, né? Redução de custos, chamados de assistência técnica, mas, na verdade, é uma melhor utilização da tecnologia em benefício daquele morador, né, daquele cliente. Então, é legal ver, e acho que esse episódio foi um dos que deu mais ganchos para a gente buscar novos episódios sobre essas histórias 1000 aqui que a gente ouviu. E se você ficou interessado em conhecer um pouco mais sobre a tecnologia da Inbuilt, sobre exatamente como funciona, a gente vai deixar nas descrições aqui desse vídeo os links onde mostram como está sendo feita essa utilização, né? Que você vai poder ver como funciona o aplicativo da Inbuilt, essa realidade aumentada que hoje já está disponível no mercado, não só para clientes da Cury, outros clientes do mercado imobiliário já contam com essa tecnologia. E eu gostaria de pegar esse gancho aqui para agradecer imensamente a presença
presença de vocês. Foi uma aula, né? Acho que não só de tecnologia e inovação na obra, mas foi muito inspiradora a conversa com vocês, com a história, não só a história de carreira do Danzo, mas também com a história da concepção, do nascimento dessa startup que traz tecnologia com propósito. Eu achei muito interessante essa sua colocação e esse olhar da engenharia da Cury para a experiência do cliente. Então, muito obrigada pela presença de vocês, por esse podcast tão rico, com essa conversa tão rica que a gente teve. E eu abro para as considerações finais. Felipe, fique à vontade. Bom, queria agradecer o convite, muito legal estar aqui. É tão importante a gente ter, porque muitas vezes, quando eu coloco, pessoas que trabalham com tecnologia de maneira geral, você coloca algumas questões, não, você pode fazer isso, pode fazer aquilo, parece que o cara está vivendo um sci-fi, né? Ele vive uma ficção científica. Qual que é a aplicação disso, né? E de novo, lá na década de 90, você falar que você ia estar com o seu celular e pedir uma pizza era uma coisa impensável. Então, assim, as coisas evoluem e a gente evolui muito rápido. Então, quando a gente está aqui falando de uma tecnologia que existe já há mais de 10 anos e falando de uma aplicação com propósito, falando de uma aplicação que beneficia a pessoa no dia a dia dela, e aí vem o Danzo, que tem já esse perfil inovador também e abraça a tecnologia e usa essa tecnologia, a gente vê isso nos números. Não tem outra coisa melhor para a gente entender. Para tangibilizar esse propósito, né? Fica muito claro. Então, assim, agradeço muito a oportunidade. Está sendo muito bacana essa experiência, de verdade, porque a gente, é uma porta que se abre muito grande, assim, para ver que muitas vezes o produto ele é classificado, não, mas o cara tem que ter um apartamento de milhões e milhões para ter esse... Não é isso. É o contrário, é a democratização dessa tecnologia. Então, eu agradeço muito. Muito legal, obrigada. Danzo, fica à vontade, muito obrigada pela sua presença, suas considerações finais. Sabrina, mais uma vez eu que agradeço pelo convite, muito obrigado por estar participando aqui. Felipe, obrigado pela aula que você deu também de tecnologia, né? Realmente foi muito, para mim é inovadora esse sistema que foi implantado também. Eu não tinha experiência anterior, não conhecia, então para mim também foi uma novidade, né? E sua história também é muito inspiradora, parabéns, gostei bastante de ver o que você falou. E agora, sim, eu, como sou mais da parte de obras, né, eu espero que futuramente a gente possa também ter a experiência de utilizar essa tecnologia durante a execução dos nossos empreendimentos, né? Acho que seria uma outra etapa, acho que seria um avanço aí para a nossa engenharia. Né? Então, obrigado Sabrina pela participação mais uma vez. Muito obrigada, pessoal. Eu agradeço a você que esteve aqui conosco até agora. Acesse o Vida Melhor em Condomínio, esse e os outros episódios no Spotify e no YouTube, e tenham você uma vida melhor em condomínio com realidade aumentada. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.